Depois de avançarem sob fogo e alcançarem o topo do morro, dois agrupamentos brasileiros se encontraram na crista. Ambos haviam subido por eixos diferentes e chegaram praticamente ao mesmo tempo, ainda sob troca de tiros com posições alemãs nas encostas ao redor. O primeiro movimento foi ocupar o topo por completo. As posições mais altas foram tomadas, os setores foram distribuídos e o fogo passou a ser feito de forma coordenada. Histórias da Terra apresenta a guerra que o Brasil não contou. Com os dois agrupamentos agora concentrados no ponto elevado, a pressão alemã diminuiu gradualmente. Com a situação mais controlada, os grupos se reorganizaram. A comunicação, que havia se perdido durante a progressão, foi restabelecida ali mesmo. Informações rápidas circularam, por onde cada agrupamento havia avançado, onde o terreno oferecia melhor cobertura e de quais pontos ainda vinha fogo inimigo. Feridos do avanço foram localizados e trazidos para áreas mais protegidas do topo. Alguns permaneceram em condições de seguir com o grupo. Outros precisaram ser afastados das posições expostas. A prioridade era manter os dois agrupamentos operando de forma funcional. À medida que o fogo alemão se tornava esporádico, os brasileiros consolidaram a ocupação da crista. Armas foram redistribuídas, munição conferida e homens posicionados para observação contínua. A partir daquele momento, os dois agrupamentos da Força Expedicionária Brasileira deixaram de avançar e passaram a manter posição no ponto mais alto do terreno. Foi desse reagrupamento que surgiu a possibilidade de observar o vale e as encostas abaixo, algo que, até então, não existia durante a subida sob fogo. Com a ocupação do topo consolidada, os dois agrupamentos passaram a observar o que se estendia abaixo da crista. A partir dali, o relevo deixava de ser um obstáculo e passava a funcionar como referência. Do alto, tornaram-se visíveis outros agrupamentos brasileiros distribuídos ao redor da costa, posicionados em pontos que até então não podiam ser vistos durante a subida. As distâncias entre eles ficaram mais claras, assim como as rotas naturais que ligavam as encostas ao fundo do vale. Também foi possível identificar duas posições alemãs ainda ativas. Uma delas concentrava um número maior de homens em uma área mais aberta do vale. A outra mantinha presença em uma encosta lateral, aproveitando o relevo para cobertura, mas com campo de observação limitado. Nenhum movimento imediato foi ordenado. Os brasileiros permaneceram onde estavam, observando. Cada deslocamento inimigo era acompanhado com atenção, assim como os acessos naturais que poderiam ser usados para avanço ou retirada. A leitura do terreno passou a orientar as decisões. Ficou claro quais caminhos estavam expostos, quais gargalos poderiam ser fechados e quais áreas perderiam valor caso o topo permanecesse sob controle brasileiro. Foi nesse momento que a operação deixou de ser apenas uma reação ao combate anterior. Sem descer, sem atacar, os agrupamentos começaram a definir onde o inimigo deixaria de ter liberdade de movimento. O estrangulamento ainda não estava em curso, mas o espaço onde ele aconteceria já começava a ser delimitado. Com o terreno já observado e as posições identificadas, os dois agrupamentos permaneceram no topo sem alterar a disposição. A decisão foi manter o controle da crista e usar aquele ponto como referência para o que viria depois. A partir dali, ficou claro quais acessos do vale precisariam ser fechados. Não se tratava de descer imediatamente, mas de definir onde o movimento futuro teria início e, principalmente, onde ele terminaria. As rotas naturais de passagem foram marcadas visualmente, as encostas laterais, avaliadas. Os pontos onde o inimigo poderia tentar se retirar passaram a ser acompanhados com mais atenção. Foi nesse momento que a ideia do estrangulamento tomou forma. Não como ataque em curso, mas como desenho. A boca precisava ser preparada antes de qualquer avanço. Para isso, seria necessário ampliar a presença brasileira ao redor do vale. Uma patrulha de ligação foi então destacada. 3 homens desceram do topo, mantendo espaçamento e atenção constante ao terreno. A missão era alcançar outro agrupamento brasileiro já posicionado na região e transmitir a situação no morro. O controle do topo, a disposição inimiga observada e os pontos definidos para o fechamento futuro. A patrulha não levava apenas ordens, levava também a leitura do terreno feita a partir da altura, algo que só quem estava ali em cima podia oferecer. Cada desnível, cada trilha e cada possível saída inimiga fazia parte da mensagem. Enquanto a patrulha avançava, os 2 agrupamentos no topo permaneceram imóveis.
Nenhum disparo desnecessário, nenhum deslocamento amplo. A prioridade era manter a posição e não denunciar, antes do tempo, o que estava sendo preparado. O estrangulamento ainda não havia começado. Mas a boca já estava definida. Com a patrulha de ligação em deslocamento, os dois agrupamentos no topo mantiveram as posições sem alteração. O objetivo não era provocar reação, mas sustentar o controle do terreno enquanto o plano começava a se fechar ao redor do vale. A observação continuou constante. Do alto, os movimentos alemães tornavam-se cada vez mais previsíveis. Pequenos deslocamentos, ajustes defensivos, sinais de cautela. Nenhuma tentativa clara de retomada do topo. O terreno elevado havia deixado de ser disputado diretamente. As rotas naturais do vale passaram a ser acompanhadas com atenção redobrada. Caminhos, trilhas e pontos de passagem eram observados em silêncio. A vantagem estava em ver sem ser visto, em manter presença sem anunciar intenção. Aos poucos, a área abaixo parecia mais vazia. Não porque tivesse sido abandonada, mas porque os movimentos diminuíam. O controle do topo começava a produzir efeito antes mesmo de qualquer avanço. Os brasileiros permaneceram onde estavam. Nenhuma ordem de descida foi dada. A operação não começaria naquele momento. Ela precisava estar pronta antes de acontecer. Quando a noite avançou, o morro seguia sob controle. As posições estavam definidas, os acessos identificados e o contato com outros agrupamentos em andamento. O que viria a seguir já não dependia mais do improviso. O episódio 5 se encerrava ali, sem ataque, sem deslocamento amplo. O terreno estava preparado. A operação começaria no próximo movimento. Obrigado por assistir até aqui. Inscreva-se. Comente de qual região está assistindo.